Sejam todos muito bem-vindos para a glória do Senhor. É uma satisfação muito grande ter todos aqui de novo, amém? Quem estava semana passada, a gente está firme de novo. Quem não estava semana passada está vindo hoje, nós louvamos ao Senhor e que a gente consiga estar também na outra semana e assim sucessivamente, amém, meus irmãos? Eu quero te convidar, você que trouxe a palavra, você que trouxe a Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no capítulo 10, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 30. Louvado é o nome do Senhor, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 30. Um texto bem conhecido de todos nós, que hoje nós vamos utilizá-lo para nossa reflexão, em nome do Senhor, conforme a palavra que Deus ministrou no nosso coração. Amém? Todos abriram? Quem não abriu, preste bastante atenção. Vamos ler de uma maneira que todos consigam entender, em nome de Jesus. Diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirarem a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de lado. De igual modo, um levita também descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, eu farei o reembolso quando eu voltar. Amém? Só até aí que nós vamos ler por enquanto. Amém? Deixa sua Bíblia de lado aí, empreste uns minutos da sua atenção. Quero partilhar de uma palavra da parte do Senhor. Esse, irmãos, é um texto, não vou dizer o mais, mas um dos mais conhecidos da palavra do Senhor, amém? Todo mundo já ouviu falar da parábola do bom samaritano, já ouviram? Sim ou não? Todo mundo já ouviu em algum momento da vida. Qual que é o contexto dessa parábola que nós lemos? Bom, Jesus, tudo que ele explica dentro dessa parábola, ele tem um objetivo primário de responder a um doutor da lei que havia feito uma pergunta para ele. Qual era a pergunta que ele havia feito? Bom, é importante, irmãos, nós temos em mente, não só para esse texto, mas para todos os outros textos que nós vamos enxergando da palavra, ninguém fazia uma pergunta a Jesus apenas por fazer. Sempre havia um objetivo escuso por trás, ou um objetivo legítimo por trás, um objetivo de alguma forma havia. Quando as pessoas de fato queriam seguir a Jesus, eles faziam perguntas com o intuito de angariar para si conhecimento, com o intuito de crescer um pouco mais. Mas quando as pessoas também queriam pegar a Jesus, eles também faziam perguntas não para crescer um pouco mais, mas para tentar apanhar Jesus de alguma forma. Quando a gente olha os discípulos, por exemplo, perguntando para o Senhor Jesus, falando: mestre, quando acontecerão essas coisas que a gente vê lá no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala da destruição do templo? Eles estavam querendo saber quando aquilo iria acontecer. Mas em algumas outras passagens, nós vamos ver algumas pessoas se aproximando de Jesus e fazendo perguntas para ele, não para crescer um pouco mais, mas para ver se conseguiam pegar Jesus de alguma forma, para ver se conseguiam apanhar Jesus em algum passo em falso, para depois condenar a Jesus. Nesse texto especificamente, a palavra vai nos dizer que um certo doutor da lei, ou um homem entendido da lei, e quando fala lei, não da nossa lei, mas da lei do Senhor, e quando fala da lei, ela está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa era a Torá dos judeus. Então, quando ele fala da lei, está falando dessa lei. Então, esse doutor da lei chega para Jesus e fala assim: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esse é o assunto inicial da conversa. Quando ele pergunta o que ele vai fazer para herdar a vida eterna, sabe aquele tipo de pergunta que a gente já faz, mas que a gente já sabe a resposta?
Assim, eu já sei a resposta, mas eu vou fazer só para ver se o outro também sabe. Era mais ou menos nesse sentido. Então ele pergunta para Jesus: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Bom, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o teu coração, tua alma, tuas forças e teu entendimento, e também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que ele fez? Ele resumiu os 10 mandamentos. Os 4 primeiros, relacionamento direto com Deus, e os 6 últimos, relacionamento com o nosso próximo. Então ele vira para o Senhor e fala assim: olha, Jesus, para herdar a vida eterna, eu tenho que cumprir os 10 mandamentos. Vou amar a Deus sobre todas as coisas e também vou amar o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus respondeu para ele e falou: Senhor, tá certinho. É como se dissesse para ele assim: você está cansado de saber, você já sabe a resposta, então para que você me perguntou? Mas a palavra continua dizendo que ele meio que querendo justificar-se, falou assim: agora é porque eu não tinha entendido essa parte, Senhor. Então fala para mim, quem é o meu próximo? Ou como eu vou saber quem é o meu próximo? Essa, irmãos, é uma pergunta que às vezes nos é corriqueira, saber quem é o nosso próximo. A gente sabe que tem que amar ao próximo, mas entender quem é o próximo às vezes é um pouco complicado, embora não deveria ser. E para esse homem, quando ele fala assim: quem é o meu próximo? Jesus não fala: o teu próximo é ele, o teu próximo é ele, o teu próximo é ele. Não, ele não fala. Ele então dá início à parábola que nós lemos, que é conhecida como a parábola do bom samaritano. Jesus fala o seguinte: olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho esse homem foi atacado por alguns ladrões. Esses ladrões vieram, bateram nele, tiraram dele a roupa, deixaram ele quase morto. E quando ele estava lá, quase morrendo, já moribundo, já cheio de ferimentos, passou por ele 3 pessoas. Primeiro passou um sacerdote, mas esse sacerdote passou, olhou para aquele homem ferido e seguiu a viagem, não deu para ele atenção. O que Jesus estava respondendo? Lembra que Jesus estava respondendo para o doutor da lei quem era o próximo. Amém? Era esse o contexto. Então depois, logo em seguida, a Bíblia ainda fala assim, casualmente, né, ou ocasionalmente, algumas versões, desceu logo em seguida um levita. Também viu aquele homem quase morto no chão, passa de lado ou dá uma volta por ele e segue o seu caminho, sem fazer nada para poder ajudar aquele homem. Depois desce um samaritano, e quando esse samaritano desce, e a palavra não chama ele de bom samaritano, isso é uma nomenclatura que nós ao longo do tempo fomos dando, só fala que é um certo samaritano, olhou para aquele homem e se compadeceu dele. Quando aquele samaritano se compadece da vítima que está lá no chão, ele começa a adotar uma série de procedimentos com o intuito de restaurar a condição daquele homem. Cura as feridas, coloca ele sobre o seu animal, leva ele para a hospedaria, paga as despesas da hospedagem e dos medicamentos. Você fala assim: se ficar alguma coisa a mais, depois eu vou te ressarcir. E aqui, meus irmãos, é importante nós termos no nosso coração que todas as parábolas que Jesus contava, o exercício que a gente precisa ficar fazendo hoje de entender quem que era o fariseu, quem que era o doutor da lei, qual que era o caminho que eles faziam, para eles lá já estava na massa. Por quê? Jesus estava falando uma parábola e todos os personagens, os locais, os elementos da parábola eram de conhecimento deles. Agora, se eu falar assim para os irmãos assim: um certo homem estava andando de Jerusalém para Jericó. Os irmãos fazem ideia do que é andar de Jerusalém para Jericó? Era um caminho mais ou menos. Tá vendo como é que para a gente já fica um pouco mais difícil? Agora, se eu trouxesse essa parábola, eu falo assim: certo homem estava andando do Sagrado para o Santa Efigênia. Já não muda o contexto? Porque a gente consegue vislumbrar. Agora, se eu falo assim: certo homem estava andando a pé de Juiz de Fora para Matias Barbosa, pelo BR-040. Já consegue imaginar? Já consegue visualizar mais ou menos o trajeto? Pois é, vai dar mais ou menos o mesmo tamanho que ele fez. A distância de Jerusalém para Jericó era mais ou menos 25, 27 quilômetros. A gente vai encontrar os números variados nesse sentido. Daria mais ou menos uma velocidade de caminhada média 4 horas de caminhada a pé. Só que, se não bastasse 4 horas de caminhada a pé, nessa distância de 25, 27 quilômetros, era um caminho que já era conhecido por ser um lugar utilizado por ladrões, saqueadores, malfeitores. Era um trajeto que, quando as pessoas passavam por lá, já passavam meio com a pulga atrás da orelha. Já ouviram essa expressão? Já tomando cuidado, porque sabia que quando passavam por ali, tinha que tomar muito cuidado ou ter muita atenção, porque mais cedo ou mais tarde, alguém poderia se tornar vítima naquele lugar. Esse era o trajeto. Então, quando Jesus começa a descrever para eles: olha, ele estava transitando por um lugar que era problemático. Esse homem saiu da sua casa, estava seguindo viagem de Jerusalém para Jericó por um caminho que sabidamente é um lugar onde tem
problema. Por exemplo, quando a gente pega aquilo e traz para o nosso dia a dia, quando a gente trafega ou transita pelo mundo, o mundo é um lugar que dá problema para nós, sim ou não? Sim, irmãos, o mundo é mau, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Os últimos tempos seriam marcados, os últimos dias seriam marcados por homens maus, amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, que só se importavam consigo mesmo. Esse é a marca dos últimos dias, essa é a marca dos dias que nós vivemos. O mundo é mau. A gente tem como ficar longe do mundo, sim ou não? Não tem. O próprio Senhor Jesus certa vez disse assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, porque eles estão no mundo, não tem como tirar, mas eu peço que os livre do mal. É mais ou menos nesse sentido. A gente não tem como ficar fora do mundo, mas a gente pode evitar o mal. A gente sabe que se a gente der mole no mundo, o mundo engole a gente. É uma verdade. Eu costumo dizer para os irmãos o seguinte: olha, se acontecer alguma coisa com você, você não puder vir na igreja num domingo, faça de tudo para você vir no outro domingo. Por quê, irmãos? Porque a nossa carne, ela é mal acostumada, seria essa pessoa. Nossa carne é meio tinhosa, né? Se a gente der muito conforto para ela, domingo que vem a gente não quer fazer mais nada. E se a gente deixar de vir no culto um dia, a gente vai colocar alguma coisa nesse lugar. E depois, para tirar essa coisa que está nesse lugar, é muito mais difícil. Ó, só fazer uma análise. A gente está no período de pandemia, né? Cheio de restrições para poder fazer o culto. A partir dessa semana que vem agora, algumas coisas já vão voltar ao normal. Só que, pelo fato de muitas pessoas já estarem se acostumando com as lives, com os cultos online, recebendo tudo, para a pessoa falar assim: agora você tem que ir na igreja igual você ia antes. Já vai ser muito mais difícil, não é? Porque já se acostumou com algumas coisas. Então, assim é a nossa vida. A gente precisa tomar cuidado para aquilo que não é mal não moldar a gente de uma forma errada. Quando a palavra fala, Jesus conta para eles: olha, estava vindo de Jerusalém para Jericó, na cabeça de todo mundo, quando a gente começa a entender, imagina assim, quando eles começaram a desenhar na memória o que Jesus estava contando, ah não, esse caminho realmente é complicado. E Jesus disse que naquele caminho transitava um homem, só que no meio do caminho ele foi atacado por alguns homens maus, e ele ficou no chão meio morto. Quando ele ficou no chão meio morto, passaram por lá 3 tipos de pessoas: um levita, um sacerdote e um samaritano. Sabe quando você está vendo, eu brinco com a minha filha, quando a gente está assistindo filme, ou novela, ou qualquer coisa, que a gente começa a tentar adivinhar a fala dos personagens. Por exemplo, sabe quando eu falo assim, a pessoa dá aquele suspiro, aí a gente fica tentando adivinhar que frase que ele vai falar. Por quê? Porque a gente vê todo o cenário e fala assim, isso aqui tá achando... Ele vai falar assim, ele vai falar, eu também. Ele vai falar assim, mas eu não quero. E algumas vezes a gente acerta, né? A gente até fica brincando lá em casa, fica uma barata a brincadeira. Nesse sentido de que, por todo o contexto, a gente consegue imaginar mais ou menos que fim que vai tomar. Quando Jesus vem contando para eles a parábola, da maneira como a gente leu, na cabeça dos ouvintes já vai meio que formando o cenário. Irmãos, entende assim? Não, o cara caiu aqui e tal. Aí de repente vem um sacerdote. Ele deve falar que esse aí é o próximo. Só que ele fala que o sacerdote passou direto. Aí depois, mas depois veio o levita. Aí na cabeça dele, ele falou assim, não, o levita trabalha no templo, com certeza ele parou lá. Mas aquele monte, sabe, um monte de gente, doutor da lei, olha, tenho certeza, o sacerdote talvez estivesse atarefado aquele dia, mas o levita, ele iria parar para ajudar. Só que o levita também passou. E aí Jesus vem e introduz na parábola um homem que, tipo assim, a última das opções, um samaritano. É como se eu falasse, olha, tá todo mundo lá, todos os flamenguistas passaram e ninguém ajudou o flamenguista que estava caindo, mas de repente veio um vascaíno. Sabe aquela pessoa que ninguém imaginava? Pois é, esse era o samaritano. Então Jesus vem e fala assim, olha, um certo samaritano vem e quando ele vem, ele ajuda o homem que estava lá caído. Então imagina aquela cara que todo mundo assim, mas um samaritano? Como assim? O samaritano não faz nada que presta. Era essa a visão deles. Então Jesus já vem quebrando uma série de paradigmas, uma série de estereótipos para mostrar para eles que nem sempre o próximo vai ser quem a gente espera que é. E ele conclui então dizendo que esse samaritano foi o que de fato foi o próximo daquele que está caído. Irmãos, quando a gente olha para essa parábola que a gente já conhece quase que de cor, a gente poderia olhar de diferentes ângulos de visão. Porque ela tem vários personagens, tem vários elementos que já dariam para nós tirarmos algumas lições da parte do Senhor. Eu poderia olhar e me colocar, ou nos colocar, na condição do levita ou do sacerdote, que eram pessoas que tinham responsabilidades com o templo do Senhor, que eram pessoas que tinham conhecimento da lei do Senhor, que eram pessoas que já sabiam de cor e salteado que ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele mesmo.
Se nós olharmos para essa condição e nos colocarmos nessa condição em que muitas vezes nós olhamos o nosso próximo caído e nos desviamos dele, acontece ou não acontece, irmãos? A gente desvia, a gente tenta evitar, não quero problema, não quero me envolver com isso, não. A gente passa por fora, a gente desvia. A palavra nos ensina que a obra do Senhor, ela não para. Que se você, se o pastor, se o ministro de louvor não fizer a obra, se nós que estamos dentro da igreja não fizermos a obra, Deus vai levantar alguém, nem que seja de fora, para a obra ser feita. Lembra quando Jesus disse para as pessoas assim, olha, se vocês que são filhos de Abraão não falarem, até as pedras falarão. Lembra dessa passagem? Pois bem, o que está nos mostrando? Que a obra do Senhor não vai parar. Aquele sacerdote, aquele levita fez meio que de rogado, né? Não é comigo não, foi embora. Deus levantou uma outra pessoa para atender a necessidade daquela pessoa que estava ali, daquela vítima. Então, se olhar por esse ponto de vista, já dá para nós ensino. Opa, eu preciso fazer parte do que Deus está fazendo, porque se eu não quiser me envolver, Deus vai levantar pessoas que se envolvam. E nenhum trabalho é vão no Senhor, amém, irmãos? Tudo que a gente faz no Senhor está registrado lá no livro. Eu gosto muito da passagem de Mardoqueu, né, no livro de Esther, em que ele, quando está para ser sentenciado, né, por uma conspiração de Amã, diz a palavra que certa noite o rei perde o sono, e quando o rei perde o sono, ele pega o livro das crônicas do rei, e lá no livro das crônicas estava anotado, olha, Mardoqueu, um dia, rei, te livrou de uma cilada que estavam fazendo para você morrer. E quando ele leu, eu falei assim, o que foi feito para Mardoqueu? Não fizeram nada não, rei. Então a gente vai fazer agora. Então diz a palavra que no outro dia ele já procurou meios de honrar Mardoqueu, e Mardoqueu foi livre de toda aquela tramóia, de toda aquela arquitetura que estava sendo feita para matá-lo. Isso nos mostra, irmãos, que tudo que nós fazemos está sendo registrado diante do Senhor. Amém? Quando você entra, você pega um papel de bala no chão da igreja, você não está fazendo isso para agradar o seu líder, você não está fazendo isso para agradar o teu irmão, não, você está fazendo como para o Senhor. Quando essa cadeira está fora do lugar, você está fazendo para o Senhor. E se eu não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Amém? Mas eu também poderia olhar para essa parábola pelo ponto de vista do cara que está lá caído no chão. Quantas vezes nós estamos como ele? Tristes, abatidos, sentindo que fomos saqueados. Já viu quando a gente tem a sensação que os nossos sentimentos foram saqueados? Quando alguém trai a gente, quando alguém dá uma palavra que nos machuca, e a gente está mal, está lá triste, e a gente olha e fala assim, ai meu Deus, e agora? Quase como Chapolin Colorado, quem poderá me ajudar? Aí você levanta, olha assim, vê um sacerdote vindo, um pastor que você conhece, um ministro, por aquele irmão ali, eu sei que ele dá bênção, eu sei que ele vai me ajudar, e aquela pessoa passa direto. Já aconteceu com você? Eu tenho certeza que pessoa de fulano de tal vai me ajudar, ele é homem de Deus, e quando você liga para a pessoa, quando você pede um apoio, a pessoa não dá, não pode, poxa, dessa vez não dá, e você fica desamparado. A palavra fala que esse homem, irmãos, ele ficou quase morto, ou semi-morto. Algumas versões vão dizer que ele estava meio morto. Mas imagine que ele tivesse condição de olhar, nossa, ai, estou mal aqui, mas está vindo ali um sacerdote, nossa, graças a Deus ele vai me ajudar, e o sacerdote passa direto. Imagina essa sensação, quando você liga para alguém e fala assim, eu tenho certeza que o irmão falando de tal vai me ajudar, aí você liga para ele, não dá não, aí você fica meio sem chão. Comigo já aconteceu com vocês? Vou dar um exemplo aqui, a placa da igreja, que tem ali fora, eu tinha combinado com uma pessoa de vir me ajudar a pendurar, quando a gente colocou lá. E eu falei assim, pessoa, você pode vir? Posso. Chegou no dia, ele não veio. E aí eu fiquei, poxa, como é que eu vou pendurar sozinho? Não tem condição de pendurar, né? Ah, poxa, então tá bom então. Aí fui fazer outra coisa. Aí eu falei, poxa, rapaz, combinei com você ontem lá, você não foi. Ah, rapaz, eu esqueci. Não, mas da próxima vez que você for colocar lá, você me fala. Eu falei assim, eu tô indo lá pra igreja daqui a pouco. A gente estava acabando de almoçar, eu acho que eu quebrei as duas pernas dele, porque ele me achou que marcar lá para frente. Não, estou indo para lá agora. Então eu vou lá então. E veio? Não. Quem pendurou? Eu e minha esposa. Minha esposa segurando a escada e eu pendurado lá em cima para colocar a placa. Quando aquela pessoa, que eu falei assim, cara, eu tenho certeza que ele vai vir, não veio, mas é melhor se tivesse me falado que não vinha. Eu acho que eu ficaria menos triste se falasse que não vinha do que falasse que vinha e veio. Então, tem horas que você conta com algumas pessoas e essas pessoas não vão suprir a sua necessidade. Então, para esse homem que estava lá caído, olhou e falou assim, ai, poxa, lá está vindo um levita, eu tenho certeza que é homem de Deus, ele vai me ajudar, eu tenho certeza, e ele passou de lado. Então nos ensina que por mais que a gente esteja caído, por mais que a gente esteja mal, por mais que a gente esteja triste, esperando que vai vir de alguém o nosso apoio, se essa pessoa não ajudar, Deus vai levantar alguém, nem que seja de fora para nos ajudar.
Amém? Deus vai levantar pessoas, nem que seja de outra igreja, nem que seja de outra religião, porque quando Deus tem que fazer, Ele faz por completo, amém? Deus faz a obra dele acontecer, independente do homem, Ele faz a obra dele acontecer. Lembra de Elias, junto ao ribeiro de Querite? Senhor, eu vou para lá, mas quem vai me dar comida? Fica tranquilo, vem o corvozinho voando e traz lá o pão para ele. Mas Senhor, e agora? Vem o corvozinho voando e traz carne para ele. Deus faz a obra dele. Então eu poderia olhar tanto pelo lado dos religiosos, poderia olhar pelo lado da vítima que estava caída, mas eu também posso olhar pelo lado daquele que demonstrou amor ao próximo, que foi o certo samaritano. Irmãos, quando Jesus vem concluindo a sua parábola, todo desfecho vem apontando para o que aquele homem fez. Não só para o que ele fez, mas da maneira como ele fez. E eu quero nessa noite compartilhar algumas lições do que esse homem fez naquele dia, que ainda nos dias de hoje consegue repercutir na minha e na sua vida. Eu não consigo, irmãos, trazer para os nossos dias um fariseu, um doutor da lei para caminhar aqui. Olha, estava andando de Santa Efigênia para o Sagrado, ou do Sagrado para o Santa Efigênia, um fariseu, um doutor da lei. Eu não consigo colocar um samaritano aqui andar, mas eu consigo extrair dessa parábola as lições, os ensinos que o Senhor Jesus deixou ali implantado e trazer para mim e para a sua vida. Porque quando aquele samaritano saiu de casa, ele disse: olha, eu tenho certeza que eu vou sair lá no meio caminho, talvez ali no quilômetro 12, 13 vai ter alguém caído. Irmãos, alguém faz esse tipo de planejamento? Não faz. Não faz. E quando a gente não faz esse tipo de planejamento sem saber o que vai encontrar no meio do caminho, a gente percebe que de fato a gente tem ou não a capacidade de ajudar por aquilo que a gente é. Então quero compartilhar com os irmãos não só o que esse samaritano fez, mas como ele fez. A primeira coisa, irmãos, que a palavra nos mostra é que quando ele vê o homem caído, ele vai até ele, ajuda ele, vê que ele está machucado, cura as feridas, coloca ele no animal dele e leva para a hospedaria. Mas dentro dessa atitude dele, a gente pode destacar 3 pontos e eu queria muito que você guardasse isso no seu coração. Primeira coisa, o bom samaritano fez o que fez sem ter nenhuma plateia. Amém? Sem ter nenhuma plateia. Ele não preocupou se tinha ou não pessoas observando o que ele iria fazer. Não preocupou se tinha ou não pessoas que iriam bater palma para aquilo que ele fez. Conhece pessoas que só fazem coisa se tiver alguém para bater palma? Assim, nossa, poxa, eu vou contar uma experiência pessoal, né? Não tem muito a ver não, mas é só pra gente raciocinar um dia. Um dia eu estava dentro do ônibus, aquele último bancozinho do ônibus aqui, quem conhece o ônibus da nossa cidade sabe como é que é? Aquele último, né? Eu estava tomando um refrigerante, estava indo buscar minha esposa e encontrar com ela no centro da cidade. E aí eu peguei a latinha de refrigerante, acabei de tomar, amassei ela, ficou pequenininho com disquinho, e estou eu lá no último banco. Quando estava passando em frente à Bahamas São Vicente, já estava de refrigerante, eu botei o braço pro lado de fora da janela e fiz assim, ó. Lancei ela. Hoje nem tem mais, mas eram umas lixeirinhas, parecia um potinho de Kinder Ovo, umas compridinhas laranjadinhas. Não sei quem vai lembrar. Um pouquinho pequenininho assim, irmãos. Irmãos, de dentro do ônibus, eu falei assim, ó, o ônibus em movimento, e caiu lá dentro assistindo. Sabe quando você falou assim, uau? Eu olhei assim, ó, não tinha ninguém, irmão, do meu lado. Eu falei assim, poxa, parabéns, nem isso. Mas me deu uma tristeza. Não porque ter jogado, não, mas sabe quando você pensa assim, poxa, alguém podia ter batido palma pra mim, alguém dá um tapinha nas minhas costas, assim, poxa, cara, mandou bem, não tinha ninguém. Embora eu não tenha falado isso pra ninguém, no meu coração me deu tristeza, assim, poxa, ninguém pra ver. E às vezes, irmãos, como ser humano, nós agimos dessa forma. Esperamos que alguém bata nas nossas costas, esperamos que alguém fale assim, poxa, mandou bem, cara, você é um cara de Deus mesmo, você é uma mulher abençoada. E a gente às vezes fica nessa de, poxa, não sei se eu faço agora, se eu faço depois, se eu entrego agora, se eu entrego na frente de todo mundo, se eu não entrego. A palavra nos mostra que quando esse homem para ajudar o necessitado, ele o faz sem plateia. Significa que quando a gente for fazer alguma coisa, a gente não pode ter ninguém olhando? É isso? Não, irmãos. Porque dependendo da situação, quando você for atuar como homem e mulher de Deus, vai ter um monte de gente em cima, um monte de gente olhando, um monte de gente assim, querendo saber o que vai acontecer. E aí, você não vai fazer nada porque tem plateia? Não. O que está nos mostrando é que ele não chamou para assim, gente, venham todos, olha o que eu vou fazer aqui agora, olha aqui, vou eu ajudar esse homem. Vamos lá, todo mundo prestou atenção? Ligou a câmera aí? Vamos lá, ó, 1, 2, 3 e estou ajudando. Os irmãos entenderam que é diferente? Porque a palavra vai nos ensinar que quando a gente for dar a nossa esmola, quando a gente for fazer a nossa oração, a gente precisa fazer em secreto. Por quê? Quando o nosso Pai, que vem em secreto, vê aquilo que nós fizemos, nós vamos ser recompensados por Ele.
ela fala que aqueles que buscam o reconhecimento público já receberam o seu galardão. Aqueles que fazem em secreto serão recompensados pelo Pai que está em secreto. Então a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Atuar sem plateia. É o primeiro ensino que eu tive da história desse homem. Irmãos, amém? Irmãos, a segunda coisa que eu aprendo nessa parábola é que aquele homem samaritano, ele ajudou o necessitado com o quê? O que ele aplicou na ferida dele? Óleo e vinho, as duas coisas. Agora, por que ele aplicou óleo e vinho na ferida daquele homem? Era o que ele tinha. Amém? Então ele ajudou, primeiro, sem plateia, segundo, ele ajudou com o que ele tinha. Por que é importante a gente saber que ele ajuda com o que ele tinha? Porque em algumas situações a gente vai olhar para o necessitado e falar assim: eu não tenho com o que ajudar ele, eu não tenho com o que abençoar a vida dele. Não, a gente abençoa com o que a gente tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem, irmãos. Amém? Então a gente abençoa com aquilo que está ao nosso alcance, com o que está na nossa mão. Ele fala assim: qual que é o problema dele? Está machucado, então vou aplicar óleo e vinho. É o que ele tinha na mão. Ele falou assim: puxa vida, eu vou buscar lá em casa 1 litro d'água porque eu não trouxe água. Não, vou buscar lá na farmácia um band-aid, um curativo. Não, era o que ele tinha. Então, quando a gente for abençoar alguém, quando a gente for ajudar, a gente vai utilizar o que a gente tem na nossa mão. E se o que você tiver na mão for apenas a sua palavra, se o que você tiver na mão na hora ali, a seu alcance, for apenas aquilo que você já conhece da palavra de Deus, é uma ajuda, sim ou não? É, irmãos. Amém? Tem horas que a gente vai ajudar com o que a gente tem na mão mesmo. Olha, eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho é isso aqui. Lembra de João e Pedro na porta do templo? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho? Eu tenho do Senhor Jesus, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E foi muito melhor que se ele tivesse dado esmola. Então, o dedo que você tem na mão. Primeira coisa, faço sem plateia. Segundo, faço com aquilo que está ao meu alcance. Agora, você concorda comigo que a parábola era uma história que Jesus estava contando? Que Jesus poderia ter inserido qualquer outro elemento aqui? Olha, ele deu para ele um café com pão de queijo. Ele deu para ele um band-aid com antisséptico. Foi Jesus que estava contando, ele poderia ter utilizado qualquer elemento. Por que ele escolheu óleo e vinho? Irmãos, em diversas passagens da palavra, a gente vai encontrar o vinho, né, o óleo, aliás, associado à figura da cura. Né? Lembra do bálsamo de Gileade, do médico de Gileade que trazia cura? Então, por que ele aplicou o óleo na ferida daquele homem? Para curar a ferida dele. Aplicou o óleo e o vinho. Quando a gente olha para o vinho na Bíblia é sinônimo de alegria, é figura de alegria. Agora observa comigo, a ferida foi feita na hora ou foi feita no passado? No passado, quando ele chegou a ferida já estava feita. Então ele chega, aplica o óleo, ou seja, cura aquilo que já está feito. Curou o passado, curou aquilo que estava para trás e agora ele aplica também o vinho. Vinho é alegria, alegria para a vida que segue. Lembra de José no Egito? Quando José tem 2 filhos no Egito? O primeiro era Manassés e o segundo Efraim. O primeiro deles, que ele chamou Manassés, ele falou assim: Deus me fez esquecer do meu passado de sofrimento. Fechou o que estava para trás, cicatrizou. E o segundo, Deus agora me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele começa a prosperar e ele olha para frente e fala assim: esse lugar é o lugar onde eu vou prosperar. Então é uma figura muito parecida daquilo que ele fez. Ele utilizou o que ele tinha na mão para encerrar o passado e para abrir uma possibilidade de futuro. Irmãos, às vezes a nossa palavra consegue fechar portas de passado e abrir portas de futuro. Às vezes a nossa palavra consegue fechar feridas na vida de pessoas e abrir prospecções de vidas melhores. A palavra fala que através da nossa língua podem ser geradas vida ou morte na vida de outras pessoas. Então, quando você tiver a oportunidade, abençoe a pessoa, mas abençoe com o que está na sua mão. Sabe quando você fala assim: se eu tivesse isso aqui eu te ajudava. Não, abençoe com o que você tem, irmãos. Então, a primeira coisa, ele fez sem plateia. Segundo, ele fez com o que ele tinha na mão. E terceiro, ele fez sem esperar retorno. Por quê? Se ele olha e fala assim: olha, rapaz, uma pessoa importante, vou fazer, depois ele, não. A palavra fala que ele chegou, abaixou, ajudou o homem, levou e foi embora. Ele falou assim: depois se der mais algum problema aqui, eu volto e pago. Então, sem esperar retorno nenhum, sem preocupação nenhuma com quem era, se ia ter como pagar ele depois. Olha, eu vou te ajudar aqui, cara, mas você tem condições de me ressarcir esse vinho? Ó, esse vinho é caro, cara. Esse óleo aqui, ó. Olha, cara, isso é muito caro, esse aqui que eu vou fazer. Você tem certeza?
Então, irmãos, fazer sem esperar retorno. Quando eu faço sem esperar retorno, significa que eu não vou ser abençoado? É isso que a palavra nos ensina? Não. Significa que nós estamos plantando no Senhor. Lembra que a palavra fala? Tudo que fizerdes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizerdes. Então, irmãos, quando a gente olha para esse texto que a gente leu, em que Jesus está mostrando para ele como que a gente identifica quem era o próximo, esse objetivo lá atrás do texto, e nos ensinando agora não só como a gente identifica, porque Jesus não apenas mostrou quem era o próximo daquele homem, mas mostrou também como cada um de nós deve tratar ao nosso próximo. Então, como que eu e você precisamos tratar ao nosso próximo que está em necessidade? Primeiro, atuar independente de quem vai ver ou quem não vai ver. Segundo, atuar com aquilo que tem na nossa mão. E terceiro, último, mas não menos importante, fazer sem esperar retorno. Fazer sem saber se vai dar ou não. Para pensar que tem pessoas que a gente vai abençoar, que a gente pensa na vida da pessoa primeiro. Já aconteceu com você? Comigo já. Tipo assim, vou abençoar fulano de tal. Falo assim, mas fulano, rapaz, fulano essa semana me fez uma raivinha aí. A gente volta atrás. Já aconteceu com alguém? Quando a gente olha assim e fala assim, poxa, vou fazer. É como se fosse assim, não, semana que vem eu tô com um carro aqui, vou dar pro fulano de tal, né? Vou abençoar o fulano de tal com esse carro. Mas às vezes no meio daquela semana o fulano de tal começa a fazer um monte de raiva. Eu falo assim, vai perder a bênção, porque estamos fazendo raiva essa semana, não vai mais receber a bênção. E a gente começa a retrair, a segurar um pouco. Irmãos, se a gente não vigiar, a nossa carne rouba a nossa bênção, rouba no bom. Então a gente tem o tempo todo estar lutando contra ela. Como ser humano, essas coisas acontecem. A gente fica olhando e fala assim, poxa, mas será que essa pessoa aí merece mesmo? Será que ela não merece? A gente fica meio que esperando ou buscando mecanismos para ver se de alguma forma aquilo vai ter um retorno para nós. Só que a palavra nos ensina que é exatamente o contrário. A gente fazer sem ter plateia, a gente fazer com o que a gente tem na mão e a gente fazer sem esperar nenhum retorno. Quando Jesus conclui essa parábola e pergunta para aquele homem, fala assim, e aí, cara, você entendeu? Qual desses três parece que foi o próximo dele? E Jesus, não. Jesus faz a pergunta para ele e ele responde, esse que usou de misericórdia. Pois bem, vai e tu e faça o mesmo. É o último versículo dessa parábola, né? Versículo 37. O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse Jesus, vá e faça o mesmo. Amém, irmãos? Para mim e para você, fica hoje a lição de exemplo ou do ensino que a palavra nos trouxe através da parábola do bom samaritano. Lembrando que a parábola em si não é um texto original. Sabe que esse títulozinho tem na nossa Bíblia em cima assim? Parábola do bom samaritano, Jesus no Caná da Galileia. Aquilo não faz parte do texto original. Jesus veio contando direto. O evangelista que escreveu de forma direta. Essas divisões de capítulos, de versículos, vieram há pouco tempo, 600, 700 anos atrás. É recente, não tinha no original escrito lá, parábola do bom samaritano. As pessoas que quando começaram a ler, falaram assim, olha, aqui tem um bom samaritano, como se fosse assim, todo mundo que mora em Samaria é ponta de aterro, mas esse aqui é bom. Então escreve aí, parábola do bom samaritano. Mas o que Jesus nos ensinou é, independente de ser bom ou ruim, ele deixou para nós o exemplo que nós devemos seguir. Amém? Através da vida desse homem. Poxa, missionário Vitor, eu não tenho nenhuma das situações, eu nem sei quem que eu vou abençoar essa semana. Pois bem, irmãos, quando aquele homem saiu de casa, ele também não sabia o que esperava ele. Ele também não sabia. Aí a gente pensa assim, poxa, mas e se eu não estiver lá presente? Eu sempre quando leio a Bíblia, irmãos, eu gosto de fazer um exercício de mente, assim, esticar um pouquinho a mente, tentar imaginar. Para pensar, será que foi outra pessoa que ajudou ele a arrumar aquela bolsa? De repente a esposa ajudou ele a arrumar a bolsa? Olha, você vai para viagem, né? Leva aqui o azeite, leva o vinho. Olha, você pode encontrar com algum problema, pode acontecer um imprevisto, leva um dinheirinho a mais. Aquela pessoa que estava lá na casa dele, mesmo sem estar envolvida diretamente no processo, se fez participante do que foi feito para aquele homem. Então, irmãos, às vezes nós, como homens e mulheres de Deus, a gente não vai chegar na ponta da linha, mas a gente pode de alguma forma abençoar quem está chegando. Imagina, tem lugares que o meu irmão vai chegar que eu não vou conseguir chegar, mas eu posso dar suporte para ele ir. Tem lugares que o outro irmão vai conseguir ter acesso, vai conseguir ter voz que eu não vou ter, mas eu posso dar suporte para ele ir. Amém? Isso também é fazer parte da missão. Isso também está envolvido no projeto e no processo do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos nesta hora. Pai,
A Tua palavra nos ensina, Senhor, através dessa parábola, através dessa escritura. Deus querido, comportamentos que nós devemos ter com relação ao fraco, ao necessitado, aquele que está oprimido, Pai, aquele que está em necessidade. Senhor amado, nós aprendemos nesta noite, Senhor, através dessa parábola tão conhecida, Pai, de todos nós, Pai. Deus querido, procedimentos que nós podemos adotar para que, Senhor, nós tenhamos êxito, não apenas diante dos homens, Senhor, mas também diante de Ti. Senhor, a Tua palavra fala, Pai, que nós precisamos nos guardar de fazer as nossas boas obras diante dos homens, Pai. E isso nós aprendemos com esse homem, Pai, de fazer a obra sem a plateia. Senhor, a Tua palavra também nos ensina, Senhor, que nós precisamos fazer com aquilo que tem na nossa mão. Deus, compartilhar aquilo que o Senhor já nos deu. E isso, Pai amado, nós aprendemos nessa parábola, porque Ele usou aquilo que Ele tinha. Senhor, a Tua palavra nos ensina, Pai, que quando nós fizermos algo para alguém, nós devemos fazer, Pai, sem esperar recompensa, sem esperar o retorno, amando, Senhor, aquele que nos odeia, Senhor, bendizendo aquele que nos maldizem, Pai. Deus querido, é a Tua palavra que nos ensina, e isso, Senhor amado, nós encontramos nessa parábola. Pai, nós oramos nesta hora, pedindo, Senhor, para que esses ensinamentos, Pai, que vêm da parte do Senhor, Pai, possam ser implantados no nosso coração. Pai, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos, Pai, se encontraremos com pessoas caídas, Pai querido, porque estão transitando por este mundo mal. Nós não sabemos, Pai querido, quantas pessoas já passaram por essa pessoa que está em necessidade sem darem a ela a devida atenção. Pai querido, nós não queremos ser mais um, Pai, que vai passar de largo, mas nós queremos ser, Pai querido, o homem ou a mulher de Deus que chega no momento certo, Pai, que é assim, Pai querido, como um bálsamo, Senhor, como um refrigério para aquele que está caído e necessitado. Deus querido, assim, Pai, como a bagagem daquele homem, daquele samaritano, foi preparada, Senhor, em sua casa, sem nem mesmo que ele soubesse, Pai, do que ele iria precisar na viagem, assim também nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor, Pai querido, venha nos munir, Senhor, de sabedoria, de discernimento, de recursos, Pai, para que nós possamos abençoar aquele que está em necessidade. Senhor, que para a glória do Teu santo nome, Pai, o Teu Santo Espírito seja o nosso instrutor, abrindo, Senhor amado, os nossos olhos para que nós possamos enxergar aqueles que têm sido vítimas, Senhor, nesse trajeto tortuoso que é a vida neste mundo. Oramos, Senhor, para que eu e cada um dos meus irmãos sejamos assim como este samaritano foi naquele dia, um homem e uma mulher que se importa e que se compadece do próximo. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós já Te agradecemos. Amém. Vamos orar? Levante suas mãos para o Pai, se você pode, se coloque de pé. Nós vamos consagrar ao nosso Senhor a nossa semana, os nossos dias, amém? A despeito de toda dificuldade, eu creio que o Senhor está nos sustentando e nós louvamos a Ele por conta disso. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, porque no nome do Senhor Jesus, Pai querido, as Tuas promessas continuam se cumprindo sobre nós. Louvamos a Ti, Senhor, porque a Tua mão, Pai querido, não nos deixa vacilar e tem nos sustentado, Pai, os nossos passos em todos os caminhos por onde temos andado na Tua presença. Pai, nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção, Pai, para esta semana que se inicia, para os dias, Senhor, que iremos enfrentar, Pai. Hoje, Pai querido, ouvimos da Tua palavra, aprendemos, Senhor, como nos comportar com relação ao nosso próximo, sendo, Pai querido, um socorro bem presente, Pai querido. E eu oro, Senhor, para que cada um dos meus irmãos e irmãs tenha a plena convicção, Pai, de que nenhuma moeda, Senhor, nenhum recurso deste mundo, Senhor, pode se comparar àquilo que o Senhor pode fazer, Pai querido, na vida do ser humano, e que muitas vezes, Pai querido, nós seremos um instrumento do Senhor. Por isso, Pai querido, abençoa, Pai querido, a cada um de nós, para que nós possamos ser úteis nas Tuas mãos, assim, Deus, como aquele samaritano foi para aquela vítima, que nós também possamos ser para o nosso próximo. Oramos, e para a glória do Teu nome, Senhor, nós já Te agradecemos pelos dias que virão, que serão dias de vitória, para a glória do Teu nome. Aleluias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.